Bem-vindo ao canal AC Data Analysis. Meu nome é Alex Carneiro e hoje nós vamos conversar sobre redes neurais e suas aplicações em computação. Então, antes do desenvolvimento dos conceitos de redes neurais dentro da área de computação e também das redes neurais artificiais, os neurocientistas já estudavam os neurônios e suas características, suas propriedades dentro do sistema nervoso dos animais. E foi justamente esse desenvolvimento, toda a compreensão a respeito dos neurônios naturais, dos neurônios biológicos, que permitiu o desenvolvimento da teoria de redes neurais que nós temos hoje. A base das redes neurais, como eu já disse, veio dos neurônios biológicos. Então vamos entender aqui quais são os elementos que compõem um neurônio biológico. No primeiro estágio, nós temos as entradas do neurônio, que são essas diferentes terminações que permitem ao neurônio receber estímulos eletroquímicos de outros neurônios, de outras células nervosas. Uma vez que esses estímulos chegam dentro do neurônio, eles vão para o núcleo. O núcleo do neurônio é onde essa informação ela é condensada e, na sequência, ela é direcionada para a saída. E essa saída, por sua vez, vai permitir que esse estímulo eletroquímico se propague ao longo do cérebro e dos nervos dos animais para a propagação da informação e também o processamento, o controle dos músculos, etc. Uma vez que existe esse conhecimento a respeito de como o neurônio funciona, a entrada, o processamento no núcleo e a saída, dois pesquisadores, foram o McCulloch e o Pitts, desenvolveram um modelo de neurônio artificial, simplificando as propriedades, os elementos que estão presentes no neurônio biológico. Então, esse modelo que corresponde ao neurônio artificial, ele apresenta as mesmas estruturas básicas, que são a entrada do neurônio, o núcleo e uma saída. No caso do neurônio artificial, a entrada do neurônio vai corresponder a valores numéricos que entram no neurônio, como a entrada de uma função. Esses valores vão ser ponderados por pesos, que corresponde às variáveis W que estão apresentadas no modelo. Uma vez que esses pesos ponderados chegam no núcleo, eles calculam uma espécie de média ponderada, e essa média ponderada é aplicada na função para gerar a saída do neurônio. Então, com isso, nós temos o funcionamento de um neurônio artificial, segundo o modelo de McCulloch-Pitts. Então, uma vez que o modelo do neurônio artificial está desenvolvido, agora falta uma aplicação, quer dizer, o que é que nós vamos fazer com esse modelo? Então, uma das aplicações mais comuns de modelos de aprendizado, algoritmos de aprendizado, consiste na aproximação de funções a partir de amostras. Então, se nós temos uma função, por exemplo, f de x igual a y, essa função pode ser facilmente aproximada através das suas amostras. Você pega ali alguns pontos da função e é possível encontrar os pontos intermediários ou fazer alguma estimação sobre os pontos intermediários dessa função. Porém, o que acontece quando nós temos o valor y sendo gerado a partir de múltiplos valores? Por exemplo, o valor y, que é uma função de x1 e x2, quer dizer, eu tenho dois valores x1 e x2 que vão ser combinados para gerar um valor de y. Então, a aproximação dessa função ela é possível, porém já é um pouco mais complicada. E quando nós temos quantidades muito grandes de variáveis de entrada, quer dizer, quando o nosso valor y depende de vários elementos, x1, x2, x3, x4 e assim por diante, então a aproximação dessa função ela acaba sendo muito complexa por conta da pouca representatividade dos dados a respeito da função como um todo. E é justamente nesses casos em que as redes neurais têm se mostrado mais eficientes. Então, como que funciona o modelo de um neurônio artificial para a aproximação de uma função dessa natureza? O modelo do neurônio artificial ele consiste, como eu já tinha comentado, na média ponderada das entradas. Então, nós temos os valores de entrada x1, x2, x3, etc. Esses valores vão ser ponderados, quer dizer, multiplicados por outros valores que fazem parte do modelo do neurônio, que são W1, W2, W3 e assim por diante. Cada entrada tem seu peso correspondente. E também existe um ajuste B, que é um ajuste de limiar
que faz parte do funcionamento da função de ativação do neurônio, que é a sigmoide logística. Então, a função sigmoide logística foi a primeira utilizada dentro do conceito de redes neurais. Hoje já existem outras que se mostram mais eficientes para alguns casos particulares. E uma vez que nós temos a entrada dos dados, uma forma de combinar esses dados e uma função de saída, né, isso vai permitir que nós façamos a aproximação dessa função. Porém, faltou apenas definir uma coisa, que é o ajuste dos valores W1, W2, W3, etc. Ou seja, como que nós vamos encontrar esses valores, né? Isso é o que nós chamamos de treinamento da rede neural, né? Se você deseja aprender sobre treinamento de redes neurais, deixe seu comentário aqui embaixo para que eu faça um vídeo a respeito disso no futuro. Então, agora que a gente sabe o que fazer e como fazer, né, vamos ver alguns exemplos de como aplicar redes neurais em um cenário um pouco mais prático. Vamos pegar um exemplo em que nós temos uma função de duas variáveis, x1 e x2, e o resultado dessa função vai ser 0 ou 1, dependendo se a soma x1 mais x2 é maior ou menor que 10. Esse valor é arbitrário, não faz muita diferença. É apenas para a gente saber qual a lógica por trás desses dados que eu vou apresentar. Então, pegando alguns pontos dessa função, nós podemos montar um gráfico em que os pontos vão ser marcados com cores diferentes dependendo do valor da função que está associado. Então, pontos que geram valor 1 vão estar marcados em azul, pontos que geram valor 0 vão estar marcados em vermelho. Então, o que é que o nosso neurônio artificial vai ser capaz de fazer, né? O neurônio artificial aplicado nesse caso vai se comportar como um classificador linear, quer dizer, ele vai ser capaz de criar uma reta que separa os dados que geram a saída 1 dos dados que geram a saída 0 dentro dessa função. Então, a reta que vai ser posicionada pelo neurônio artificial está apresentada agora. E é justamente essa reta que vai corresponder ao resultado do aprendizado do neurônio artificial. Ou seja, o neurônio aprendeu a separar os dados que fornecem um resultado 1, que estão acima da reta, dos dados que fornecem o resultado 0, que está abaixo da reta. Então, se o neurônio artificial sozinho consegue fazer essa separação dos dados, ou seja, consegue fazer uma aproximação de uma função, por que utilizar uma rede neural? Quer dizer, por que utilizar uma estrutura com múltiplas entradas, né, ou seja, múltiplos neurônios artificiais de entrada, neurônios artificiais em camadas ocultas e neurônios artificiais como uma camada de saída? O que acontece na prática é o uso de redes neurais para resolver problemas como esse. Ou seja, problemas em que uma reta não será capaz de separar com precisão os dados que geram uma saída dos dados que geram uma outra saída. Então, a nossa função seria aproximada de uma forma bem equivocada, né, com muitos erros. Porém, se nós fizermos combinações de neurônios artificiais dispostos de uma forma hierárquica, então nós conseguimos obter resultados como esse, em que os dados que fornecem o resultado 0 são totalmente isolados dos dados que fornecem o resultado 1. Para chegar nesse resultado, né, a arquitetura que nós podemos utilizar através de combinações de neurônios artificiais é essa que está apresentada. Então, nessa arquitetura, nós temos as estruturas da camada de entrada, uma camada intermediária, ou seja, a camada oculta, que consiste nos neurônios que vão fazer as combinações das retas, né, que separam os dados, e por fim uma camada de saída que vai fornecer efetivamente o valor 0 ou 1, dependendo do valor da função que a gente está aproximando. Então, como que agora a gente pode aplicar isso na prática dentro de um contexto de data science? Então, uma das formas de nós aplicarmos os conceitos de redes neurais dentro de um sistema de processamento de dados ou dentro de uma aplicação de data science é utilizando a linguagem Python, como eu estou apresentando, e bibliotecas como o Scikit-learn, que dispõe de classes específicas para a implementação de redes neurais. Então, dentro desse código que eu estou apresentando, né, nós temos um dataset, quer dizer, uma tabela de dados com informações de diferentes flores do tipo íris. Então, se você não conhece esse dataset íris, eu recomendo assistir o vídeo que está aqui indicado. E esse dataset, né, ele contém
quatro componentes, quer dizer, nós temos quatro colunas, x1, x2, x3 e x4, e uma classe para cada uma dessas colunas. Então, essas classes vão ser associadas a números, como 1, 2 e 3. Então, o que é que acontece? A rede neural ela vai aplicar aquele procedimento de posicionamento das retas para separar as flores que pertencem à classe 1 das flores que pertencem à classe 2 das flores que pertencem à classe 3. E aplicando isso, né, separando o conjunto de dados em duas partes, uma para posicionamento dessas retas e uma outra para testar e avaliar a confiabilidade do modelo que foi gerado, né, nós obtemos um resultado nesses testes de 97,8% de acurácia. Isso quer dizer que, em geral, de cada 50 tentativas que nós fizermos para tentar identificar a classe dessa flor, ou seja, para identificar qual o valor da função que está associado com aqueles dados, 1, 2 ou 3, né, e a interpretação disso consiste na classificação da flor. Então, de cada 50 vezes que a gente testar, uma vai estar errada, né? Essa é uma estimativa que nós fazemos com base nesse teste. Esse teste está muito simples, mas é apenas para termos uma primeira evidência superficial de quão bom ou quão confiável vai ser a nossa rede neural para desempenhar essa tarefa específica de classificação dos dados. Agora, se a gente está pensando em problemas mais avançados, né, provavelmente nossos dados não vão ser bem estruturados, como colunas x1, x2, x3, x4, x5, etc. O que nós vamos ter são dados que nós chamamos de semi-estruturados ou não estruturados, como texto, imagens, som, dados de sinais e assim vai. Então, o que é que acontece quando nós temos esse tipo de dados? Existe uma teoria que expande o conceito de rede neural, que é o que nós chamamos de redes neurais convolucionais. Justamente o uso dos conceitos de redes neurais convolucionais que permite processamento de imagens ou sons ou texto de uma forma direta, sem a necessidade de extração de características em cima desses dados, né? Mas redes neurais convolucionais é um assunto que eu gostaria de tratar em outro vídeo. Então, se você deseja aprender sobre esse assunto, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e me mostre que realmente você deseja aprender sobre redes neurais e demais assuntos relacionados a data science e machine learning. Obrigado.